Castelo forte é nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, combate manhas traz, e as lutas infernais, iguais não há na terra. Amém. Boa noite, irmãos. Começamos essa celebração com essa verdade. O Senhor é o nosso castelo forte. Não nos abalaremos. Estamos esse domingo marcando o início do mês da família, da nossa igreja. E para a sua família, para a minha família, o castelo forte é o nosso Deus. Ele é nossa espada, Ele é bom escudo. Ele nos protegerá, Ele nos firmará. Ele é o Deus da nossa casa, Deus da nossa família. Amém? Que você esteja preparado para cultuá-lo. Hoje vamos nos aproximar da mesa do Senhor. Vamos adorá-lo, porque a morte de Cristo nos trouxe vida. Então que você já coloque seus olhos na cruz de Cristo. E ao olhar para essa cruz, você perceba
que ela, lugar de morte, lugar de tristeza, lugar de escárnio, é principalmente lugar de vida, lugar de vitória, lugar onde Jesus venceu por nós. Então coloque-se em pé, querido, se você crê nessa verdade, e peça ao Espírito Santo do Senhor que quebrante seu coração nessa noite. Olhe para a cruz, sinta o sofrer de Cristo e se entregue totalmente quebrantado a Ele nessa noite. ser atraídos pela sua presença e entrar no seu altar de adoração. Oh meu Deus, obrigada porque o Senhor nos dá vida e vida em abundância. Senhor Jesus disse: eu vim para que tenham vida. Ó Senhor, em nome de Jesus,
nós, porque o Senhor foi à cruz por nós. Aqueles cravos nas suas mãos, nos seus pés, eram nossos, Senhor. Mas nós rendemos toda a glória a Ti. Nós nos prostramos diante do Senhor, o único digno, por todo esse amor por nós. Quando ainda éramos inimigos seus, o Senhor nos amou de forma grandiosa. Faz-nos dignos, ó Pai, de receber uma gota desse sangue. É suficiente para nos lavar por inteiro, Senhor, dos nossos pecados, das nossas mazelas. Por isso, nos colocamos diante de Ti, erguemos nossas mãos a Ti, porque o Senhor não ficou naquela cruz, o Senhor ressuscitou, e essa ressurreição nos traz vida. Obrigada, Senhor, nós só podemos Te agradecer. Graças damos a Ti, ó eterno Deus. Obrigada, Jesus. E Espírito Santo, passeia no meio de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Continue a adorá-lo. Dê graças a Ele. Ele está no seu santo templo. Veja o Senhor e honre o Senhor com a sua canção, com a sua voz, com a sua vida. Graças eu te dou, diga pra Ele, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Dê graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, e meu perdão restaurou meu comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano e criador, consegue te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Igreja, cante. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Ele fez. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou
Quando a gente para tudo, a sua voz de adoração, não tem máscara que cale a igreja adorando, amém? Que momento especial que tenhamos alegrado o coração do nosso Deus com essas canções. Estamos em culto, em celebração a Ele. Você pode se sentar, acomode-se um pouco, mas continue ligado. O Espírito Santo passeia no meio do seu povo. Há um som de festa, mas há um silêncio reverente também. O Espírito há de trabalhar em nosso meio, como trabalhou hoje pela manhã. Você estava aqui de manhã? Foi especial, irmão? Oh, que momento especial. E o Senhor continua a trabalhar no nosso meio, apesar de nós. Quem somos nós para receber a visita do Todo-Poderoso Senhor dos Exércitos? Abram-se, ó portais, abram-se portas eternas para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, o Senhor forte e poderoso. Ele é o Rei da Glória, com liberdade em nosso meio. Aleluia. Famílias que influenciam a sociedade. Você pode repetir essa frase comigo? Famílias que influenciam a sociedade. Estamos falando da minha família, estamos falando da sua família, porque nós decidimos, em nome de Jesus, que esse mês nós nos equiparemos, vamos nos equipar, melhor, vamos nos equipar esse mês para influenciar a sociedade. E aí, irmãos, é o seu filho que está na creche, é o seu filho que está na educação infantil, é o seu filho que está no ensino fundamental, é o seu filho que está no médio, porque não são só os adultos que influenciam. Hoje eu vi um testemunho. Alguém disse para o meu neto: olha, você me traz uma paz. Seu filho tem que ser paz naquela sala de aula lá, irmãos. Seu filho tem que ser aquele que não cola, oh glória a Deus, que vai dizer para o colega que isso é errado, e influenciar a sociedade. É o seu filho, é você que vai influenciar lá na faculdade, lá no seu trabalho. É a sua família que vai influenciar o seu bairro. Ponto de referência da presença do Senhor é a sua casa, na sua rua. Aleluia. E nós vamos ser equipados para influenciar a sociedade. E eu quero ler um texto da palavra do Senhor, um versículo bíblico com você. Nós lemos pela manhã a divisa do nosso mês. Hoje eu estou mudando um pouquinho. Lu, você pode colocar, por favor, Salmo 36, versículo 7. Ouça essas palavras e veja o que o Senhor quer falar para mim e para você. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Amém. Vamos ler juntos? Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Você tem vivido as benignidades do Senhor, a bondade do Senhor. Você tem vivido sob as asas do Senhor. Você tem percebido isso? Conversava agora com uma família que no meio da pandemia o Senhor tem nos enchido de bênçãos. Glórias a Deus. Quem são os filhos dos homens que esse texto fala? Nós, não é? Então vamos fazer um movimento diferente. Lu, libera a outra tela, por favor. Nós vamos ler esse texto e ali onde está destacado em vermelho, você vai falar o nome da sua família. Porque às vezes a gente precisa, irmãos, colocar no texto bíblico. Porque às vezes o texto bíblico fica muito distante da gente. Eu vou fazer aqui com a minha família. Então a gente vai ler assim: quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, pelo que Márcio e Gisele se abrigam à sombra das tuas asas. Amém? Você vai dizer isso com o nome da sua família. Vai ficar uma baguncinha. Se você tem uma família grande, eu espero você falar o nome de todo mundo. Mas diga em alto e bom som. Se você está perto da sua família, olha para ele nessa hora e declare que você vive as bênçãos do Senhor, a benignidade dele. E a sua família está debaixo das asas do Senhor. Vamos juntos, a baguncinha santa. Fala aí, eu quero ouvir o nome da sua casa, o nome da sua família, hein? Pensa aí. Vamos juntos. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, pelo que... Aleluia. Vamos terminar juntos a partir do se abrigam. Se abrigam à
sombra das tuas asas. Amém, irmão? Glória a Deus, leva esse versículo para você. Fiz esse exercício ontem com a minha família, lá no grupo do WhatsApp da família, botei o nome de todo mundo. Você tem um grupo do WhatsApp da sua família? Chega a casa hoje, bota lá. Fiz com o pessoal do louvor, né? Fiz, gente, bota lá. Mandei para uma família querida também. E agora estou compartilhando isso que o Senhor me mostrou ontem pela manhã. Compartilhando com você. Abençoe a sua casa. Sabe por quê, irmão? É daqui para frente. É de hoje para frente. O que aconteceu ontem, o que aconteceu 10 anos atrás, o que aconteceu lá na época do namoro, o que aconteceu um minutinho antes de sair da igreja, já é passado, irmão. O Senhor quer renovar a novidade dele sobre a sua casa nessa noite. E você vai tomar uma posição de perdão. E você vai dizer: marido, esposa, filhos, vamos juntos? É daqui para frente. Coloque-se em pé. Vamos declarar essa verdade através dessa canção. Ouvido não ouviu.
O novo de Deus chegou. Amém? É a canção, não sou eu não. Que bênção nós estamos vivendo. Que bênção nós temos a visão para aquelas famílias que estavam mais juntinhas e que eles puderam se abraçar. Irmãos, nessa hora nós temos momentos de dedicação, de dízimos, ofertas no altar, Senhor. Nós iremos cantar a canção. E sim, naquela nossa organização, iremos vir pelo meio e sair pelas laterais. Mas antes desse momento, eu quero informar a igreja, os amigos que estão aqui talvez pela primeira vez, nós temos visitantes, aqueles que estão também de forma online, de que esse ato que a Igreja do Senhor faz, de trazer dízimos, ofertas, depositar no altar do Senhor, então, na conta da igreja, por conta desse tempo de pandemia, isso é um ato de adoração. Não é moeda de troca. Entregamos 50 para ganhar 100, entregamos 200 para ganhar 400. Não. Nós não bebemos da chamada teologia da prosperidade. Nós entendemos que esse é um ato generoso, sincero e espiritual. Porque um dos grandes elementos da vida de uma pessoa que tem tudo, sim, que precisa, não aquilo que quer, mas tudo o que precisa, é sim um sinal, sabe, real de vida com Deus, é entender de que a obra dele precisa avançar. Então, esse é um ato de adoração. Minha oração sincera, queira Deus, que todos nós, de modo muito sincero, a gente contribua para a causa do Senhor, e a gente sabe que dízimos e ofertas são aplicados no reino. Chega nas nossas missões, seja na esfera mundial, da nossa cidade, nos mais recantos do nosso país. A igreja tem essa responsabilidade, sim. Então, nós iremos cantar a canção. E temos a liberdade, o coração nessa hora de contribuir. Por vezes nós dizemos assim para o nosso visitante: olha, fique à vontade de contribuir ou não, porque essa é uma obrigação do cristão. Mais do que obrigação, irmãos. Deus nos faz privilegiados, que esse privilégio sabe de vir aqui à frente e contribuir. Celebremos o Senhor. Teu amor imenso.
Amém, irmãos? Nós vamos dedicar dízimos e ofertas ao Senhor. Mas se durante a oração você sentir o desejo de dedicar a sua própria vida, no seu lugar você pode ficar de pé. Porque esse é um momento que nós ampliamos muito mais do que ofertas, dízimos. Nós consagramos as nossas próprias vidas, irmãos. Porque na verdade ela não nos pertence. Então, toda a honra, toda a glória sejam dadas ao Senhor. Estamos nos lembrando, sim, irmãos acamados, em recuperação. Nos lembramos do nosso querido irmão Heber. Manu, que teve uma cirurgia hoje. Essa doce menina que precisa de cuidados médicos e também das nossas orações. Há tantos outros irmãos. Famílias enlutadas. Ontem eu tive uma experiência na porta de casa. Eu tenho orado por esse rapaz. Posso depois, para a questão de preocupação, não posso aqui dizer o nome, mas vamos orar. O Senhor sabe todas as coisas, isso nunca me aconteceu. E eu fiquei chocado com aquela cena da minha porta, na verdade, mais para o lado da igreja. São tempos difíceis, irmãos. Então nós temos famílias enlutadas. Nós temos pessoas que estão com tendências a dar cabo da sua própria vida. Isso tudo já instalado à nossa volta há mais de um ano, está sendo difícil demais. Se você nessa hora, durante a oração, desejar dedicar a sua vida ao Senhor, você possa ficar de pé, o Senhor vai contemplar. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, querido Pai, nós te honramos com tudo que nós somos, tudo com que nós temos, porque isso pertence ao Senhor. Consagramos ao Senhor dízimos, ofertas depositadas no teu altar, de modo generoso, espiritual, devocional. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue multiplicando para a glória do teu nome os recursos, ó Deus, não só aqui na tua casa em Jardim Santíssimo, mas na casa dos teus servos, porque apesar de nós, a tua obra tem sido feita, ó Deus. E o Senhor é incrível, é extraordinário quando nada tem faltado em nossas casas. Sim, vivemos situações apertadas e nessa hora nós te pedimos que, se há conosco, seja de forma online ou presencial, aqueles que estão pleiteando uma vaga de emprego, ó Deus, o Senhor que move todas as coisas, o Senhor que abre as portas que precisam ser abertas, no nome de Jesus, que esse pai de família, que essa mãe possa ter, ó Deus, de modo legítimo, legal, o emprego que precisa. Deus, nós consagramos isso tudo ao Senhor, te pedindo a sabedoria com quem aqueles que fazem a gestão dos recursos financeiros da tua casa, dá sabedoria, ó Deus, dá entendimento, para que a tua igreja possa, ó Deus, continuar sendo aquela que abençoa vidas, ó Deus, nos recantos do nosso país, do mundo, fazendo missões, ó Deus, cumprindo o teu ID. Nosso Deus, nós te pedimos agora por aqueles que estão no leito de enfermidade, te pedimos pelo Manu, nosso irmão Heber, ó Deus, em recuperação. Queridos nossos familiares, que o nosso coração aperta quando vê, ó Deus, a saúde escapando, ó Deus, quase que entre os dedos. Mas, ó Deus, nós te pedimos, ó Deus, no nome de Jesus, que o Senhor do leito de enfermidade restaure essas vidas, ó Deus. Há uma só voz, ó Deus, como igreja tua, ó Deus, nós te pedimos o cessar dessa pandemia no nosso mundo, ó Deus. Nós te pedimos, ó Deus, o teu completo cuidado, ó Deus, zelo com todos nós, que o teu povo, ó Deus, não possa ter um espírito, ó Deus, de covardia, mas, ó Deus, de amor, de poder, ó Deus, de encorajamento, ó Deus, tomar os cuidados necessários sim, mas, ó Deus, nós te pedimos, cesse, ó Deus, essa enfermidade do meio do teu povo, dá alento ao coração, ó Deus, dá conforto a famílias enlutadas. Quando, ó Deus, nós ainda estamos nos recuperando em lágrimas de um caso, vem outro, ó Deus, tem misericórdia de nós. Nessa hora, ó Deus, nós te pedimos por aqueles que têm o seu emocional abalado, ó Deus, uma depressão já anunciada, uma ansiedade que não passa, aqueles que já têm, ó Deus, uma decisão, ó Deus, em planejamento, ó Deus, de querer dar cabo à própria vida, ó Deus, afasta o mal desses corações, ó Deus, leva para bem longe, ó Deus. Nutre, ó Deus, o nosso coração com a tua graça, com o teu favor. Te bendizemos, ó Deus, te honramos. E quando, Deus, nós nos lembramos de todos os nossos familiares
que as famílias de Jardim Santíssimo, que as nossas famílias, sejam famílias, ó Deus, que possam ser influenciadas, ó Deus, pelas ações do Teu reino, para o Teu reino, e possam influenciar esse mundo, e possam transformar a sociedade à sua volta, ó Deus. Oramos assim, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar. Meus irmãos, vou pedir à nossa diaconisa Amanda que possa nos conduzir a Deus uma palavra de oração. E depois da palavra dela, já que nós estamos com outros irmãos, eu preciso dar uma explicação rápida do processo de sucessão ministerial desta igreja, que já está acontecendo. Mas nós temos feito isso e fazemos questão de fazer isso porque receber um novo obreiro, um novo pastor, há 100% do elemento espiritual. Que não seja a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. Isso é algo muito sério na vida da igreja, e por isso a irmã Amanda, como diaconisa, como líder, vai orar nessa hora pelo novo obreiro, pelas nossas vidas, pela vida da liderança da igreja, dos diáconos, diaconisas, e nós estaremos assim, clamando ao Senhor por esse motivo. Oremos. Senhor, nós somos gratos a Ti, Pai, pelo privilégio que temos de nesta noite podermos cultuar, adorar e celebrar o Teu santo e poderoso nome. Como é bom sentir a Tua presença aqui neste lugar. Como é bom, ó Deus, poder sentir o Teu Espírito Santo tratando conosco, com cada um de nós, de forma tão especial e individual. Que possamos, ó Deus, continuar sentindo a Tua presença a cada instante até o final deste culto. E ao nos retirarmos, ó Deus, para vivermos uma nova semana, que possamos lembrar daquilo que o Senhor tem falado conosco neste lugar, nesta noite. Agora, Senhor, quando a Tua igreja separa esse momento para entregarmos nas Tuas mãos, diante do Teu altar, o processo de sucessão pastoral, nós clamamos a Deus, nós rogamos a Ti pelo Teu direcionamento, que o Senhor nos conceda discernimento, sabedoria vinda do alto, para que possamos compreender a Tua vontade e assim vivermos os planos, os sonhos, o algo novo que o Senhor tem para a vida dessa igreja. Nós cremos que o Senhor já está agindo nesse processo. Nós Te entregamos as próximas etapas diante do Teu altar, crendo que no teu coração o Senhor já escolheu o servo que irá dirigir o teu rebanho para o crescimento do teu reino e da tua glória aqui neste lugar. Nos abençoe, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. E aí, beleza? Que a beleza de Cristo esteja no seu coração, na sua mente, em todo o seu ser. Ao lado você tem uma pessoa bela, pode verificar. Atrás, na frente. Aqui na frente, então, com essa camisa que eu nem sei a cor, tem uma pessoa bela também. Meus irmãos, nós estamos em processo de sucessão ministerial. E eu queria dizer que a igreja já aprovou várias etapas, e essa semana nós tivemos uma boa semana, conversando já com futuros candidatos. Já em maio, quero crer que nós iremos começar a ouvir esses obreiros. No primeiro domingo que eu apresentar, vou precisar fazer esse movimento, vou identificar os irmãos, e eu não ficarei presente no culto, por uma questão de ética, de tranquilidade para a igreja, tranquilidade para o candidato. Eu vou apresentar e vou me retirar. Na sequência das outras apresentações também vou fazer isso, e nos outros momentos alguém da comissão de sucessão ministerial vai apresentar o pregador. Eles ficarão conosco um domingo pela manhã e pela noite, uma quarta-feira, e no outro domingo, manhã e noite também. Vai haver um momento em que a igreja vai fazer pela manhã. Depois que nós desligarmos o culto online, você vai poder fazer perguntas junto com a comissão das mais diversas possíveis para o candidato. Esse processo nós estamos fazendo de baixa geração. E todas as informações que você precisar, meu telefone está aí, os irmãos me acessam em qualquer momento. Eu falei pela manhã um pouco mais, você pode também checar lá as informações. Dúvidas, pode sim me perguntar.
Está conosco hoje Suzy, a mulher mais bonita de Nova Beré, de Jardim Santíssimo. Cadê ela? Está lá atrás. Ela veio hoje me vigiar. Está também Mariana. Mariana é minha sobrinha. A Sara é minha filha. A Sara não veio. Mariana está lá. Obrigado, Mariana, por ter vindo. Mariana é solteira, irmãos. Queridos meninos, currículo é comigo. Currículos para Mariana tem que passar primeiro comigo. Tá bom? E as meninas também de Santíssimo têm esse, entendeu? Nesse tempo que eu estou aí. Pastor, tem um varão aí me procurando. Passa por mim primeiro. Amém? Vamos à palavra, irmãos. Nesse domingo de ceia, extraordinário. Encheu meu coração ver famílias abraçadas, dando sustentação a outro. E, irmãos, daqui a pouco a gente tem o momento do cálice, do vinho. O que mais, na hora da ceia, mexe comigo é não poder trocar o cálice. Eu fico assim, a gente não consegue trocar o cálice como antes, por enquanto, porque esse tempo vai passar. Amém? Quero agradecer nossos amigos que estão nos visitando, a outros irmãos, famílias inteiras. Deus abençoe, esteja bem-vindo aqui. É um momento muito especial ter os irmãos, inclusive aqueles que foram conhecendo a igreja de forma online, foram pouco a pouco se achegando. Queria pensar com os irmãos sobre esse tema, olhando esse texto, nossa identidade na ceia do Senhor. Nossa identidade na ceia do Senhor. O texto é de Lucas, narrativa lucana do momento do evento da ceia, no capítulo 22, de 7 a 15. Amém? Diz assim o texto da palavra de Deus. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: eis que quando entrardes na cidade, encontrarei um homem, levando um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai da família da casa: o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fazei preparativos. E indo eles acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar sobre ela. Nosso Deus, com a tua palavra aberta, lida e agora explanada diante dos nossos corações, nós te pedimos o discernimento correto para entender, para que ela, ministrada aos nossos corações, não volte vazia, e que, ó Deus, nos identifiquemos, cada um de nós, com a ceia do Senhor, com o sacrifício de Jesus na cruz. Então, ó Deus, que eu diminua e que Cristo cresça no meio de nós. Nós oramos sobre todo o nome de Jesus. Amém e amém. Nossa identidade na ceia do Senhor. Alguém já disse, meus irmãos, amigos, de que identidade é algo que nós nascemos com ela. Não digo daquela identidade que você tem aí na sua carteira, talvez plastificada ou não, emitida pelo Detran, ou por um outro órgão do governo, ou pelo Instituto Félix Pacheco, enfim, não é essa identidade que eu digo. Quando a gente fala de identidade, é algo que está para além disso, sim, porque quero dar um exemplo simples, mas que é real, aos pais aqui, às mães, e já que domingo que vem é dia das mães, vê se não foi isso. O bebê vai sendo gerado, vai crescendo, e ainda quanto a ultra, e hoje os exames estão muito modernos, ainda você não sabe, né, o sexo. É interessante isso, mas quando já está, e é visível isso, né, e aí faz os exames e diz, é um menino, é uma menina, os pais já colocam o nome ali, é ou não? Coloca. Se é um menino, ele fala, vai ser um lindo menino, vai se chamar Isaías. Que coisa, é extraordinário isso. Ou é uma menina, vai se chamar Sara, Suzy, esses nomes bonitos assim. Irmãos, é rico demais isso. Ali você já ganha identidade, mas eu vou para além disso.
Eu vou no salmista, que de forma poética vai dizer: quando eu era uniforme, quando eu não tinha forma, no ventre da minha mãe, tu já me conhecias. O que o salmista quer dizer para a gente é de que quando a gente não tinha bracinho, percebe? Quando a gente não tinha perninha, não tinha nem cérebro. Quando a gente era menor do que o tamanho de uma cabeça de alfinete, o Senhor já nos conhecia. Identidade é algo precioso. Então, é importante a gente entender nesse dia que a gente celebra aqui em Santíssimo, Nova Bereia, outras igrejas batistas, outras igrejas protestantes celebram uma vez por mês, especificamente no primeiro domingo. Paramos tudo, mudamos a rotina, se a gente pode dizer assim, ou a sequência, ou a dinâmica do culto e celebramos o que nós iremos participar daqui a pouco. A grande questão é se a gente se identifica com isso. O que tem a ver, assim, nós saímos da nossa casa e no elemento da fé participarmos de um culto religioso, e se isso nos traz identidade, porque a cruz de Jesus está vazia. Ele ressuscitou, e um dia Jesus vai voltar. Estamos bem aquecidos essa noite. Que bênção, irmãos. Porque essa compreensão nos dá sentido de identidade, irmãos. Então, esse evento da ceia do Senhor, sabe, celebrado não só no nosso país, em outras culturas. Lembro de pastor Valdomiro Mota, ali da Praça do Carmo, primeiro missionário batista na Bolívia. Na falta do suco de uva, pastor Valdomiro Mota, já agora na glória, celebra com caldo de cana, porque tamanha era a importância daquela celebração. Eu não esqueço disso, essa é uma história que eu ouço desde pequeno, mas era importante celebrar e faltou lá o suco de uva e eles fizeram, vamos celebrar ser assim, porque tamanha a identidade nossa, irmãos, com esse elemento da ceia do Senhor. E nós temos sim, irmãos, identidade. Nesse texto, já a gente vê que há elementos ali que têm um rosto, que têm um nome, e que se identificavam com esse sacrifício que Jesus escancara para ele, diz no verso 15, eu desejei muito comer convosco essa Páscoa antes que padeça. Aquela notícia chega para os 12 como uma bomba. Jesus está anunciando, naquela que seria a última ceia, de que ele iria padecer pelos nossos delitos, pelos nossos pecados, pela nossa maneira de viver, por muitas das vezes nós acharmos que somos os mais, e diz a palavra que os nossos pecados fazem separação entre Deus e nós, e aí nós criamos essa identidade, porque nós percebemos a graça de Jesus Salvador. A experiência de sábado à noite não foi uma experiência que eu peço que nem todo mundo tenha, porque na verdade, uma pessoa em potencial querer tirar a vida, você percebe isso, e você ter que se chegar ali, irmãos, é dramático demais, mas a graça salvadora chega em Jesus, através de Jesus, para todos, irmão, não tenha dúvida disso. Então, o texto, Jesus reúne os seus discípulos. No verso 17, Jesus pega o vinho e diz, tomai e repartiu entre vós, isso é o meu sangue que por vós é derramado. Verso 19, Jesus pega o pão e diz, isso é meu corpo que por vós é dado, fazer isto em memória de mim. Jesus então começa a explicar didaticamente o que representa o pão e naquela época o vinho. Hoje a gente celebra com suco de uva. E aquilo tem uma representação muito forte para todos que estão ali, são 12. Mas, irmãos, no texto, se você deixou a sua Bíblia aberta, você pode acompanhar. A grande questão é se nós nos identificamos com isso, com o sacrifício de Jesus. Porque deixa eu falar uma coisa para o irmão, para os amigos. Isso tudo aqui um dia acaba, tá bom? Culto, nossas profissões, banco, luz, ar-condicionado, isso acaba. Não tenha dúvida disso. As nossas profissões, faz a sua lista aí de bens materiais. Ah, pastor, vou começar aqui com o meu iate. Acaba. Faz eu ouvir um amém do iate. Mas, meus irmãos, isso acaba. O seu carro, não, pastor, não estou nesse nível, estou na bicicleta, acaba também. Então, isso tudo acaba, e o que vai para a eternidade? A nossa alma. E foi por ela
por cada um de nós que Jesus enfrentou aquela cruz. E ele diz o texto da teologia paulina que ele foi, Paulo repetindo inclusive já o Antigo Testamento, que ele foi como ovelha para o matadouro, sem falar nada, mudo, entendendo a sua missão. E essa representação do cordeiro, da ovelha, sem grito, eu já vi isso na vida, irmãos, no interior lá da roça, lá, me chamaram, vamos lá ver o cordeiro ser sacrificado. Eu pensei que eu ia ficar muito assim, né? Eu fiquei chocado, claro que é uma morte, mas a pessoa colocou o cordeiro, ergueu numa corda, numa árvore, passou o cutelo ou a navalha, e ele não deu um grito sequer. Jesus enfrentou a cruz desse jeito, por mim e por você. Há pessoas nessa ceia que tiveram contato com Jesus ou com os discípulos do Senhor, mas qual a nossa identidade com esse elemento? Porque se nós saímos de casa e falamos, eu vou lá na igreja, se nós estamos de forma online, eu creio, eu vou participar do culto, assistir não, eu vou participar do culto, qual é a nossa identidade com isso? Eu vi do status de alguém, essa semana, uma camiseta que tem uma digital, achei incrível aquilo, achei muito legal, muito maneiro. A nossa identidade com Jesus, sabe? A nossa identidade com as coisas do reino, eu acho extraordinário demais. Mas olha aí no texto, há um primeiro elemento, verso 10, 11 e 12. Jesus pergunta para os seus discípulos e ele escolhe Pedro e João como coordenadores, organizadores da ceia. Diz o verso 8, mandou a Pedro e a João dizendo, ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. Porque no verso 7 diz que chegou o dia dos ázimos era pão sem fermento, para que o povo lembrasse da amargura do deserto, para que o povo lembrasse da dureza que foi o deserto, para que o povo lembrasse da primeira Páscoa propriamente dita. E nesse dia, então, Jesus elege Pedro e João como coordenadores, como organizadores da ceia, e eles perguntam onde o Senhor quer que a gente prepare, e ele diz, olha, verso 10, quando vocês entrarem na cidade, vocês vão encontrar um homem, levanta um cântaro de água, segui-o até a casa que ele entrar, e ide, perguntem pelo pai da família, e diz, o mestre precisa do aposento, onde está o aposento para comer a Páscoa com meus discípulos? Ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, ali preparáveis. Esse homem não aparece mais na história. Esse homem cede lugar. Primeiro que há um elemento aqui interessante demais, porque o homem naquela época não caminhava ou não carregava cântaro de água. Isso era, pela cultura judaica, era um elemento de mulher. Mulher que carregava cântaro de água para as suas necessidades da sua casa. Mas o sinal é tão grande, o sinal é tão interessante que é um homem que carrega e mostra aonde é o local que eles precisavam celebrar a ceia. Esse homem propriamente não se aparece o nome dele, mas é a primeira pessoa que não cria uma identidade com a ceia de Jesus. Ele só cede lugar. E esse texto é para nos fazer pensar que identidade nós temos. É a primeira pessoa citada no texto antes propriamente da ceia, para não dizer, olha, ele cede lugar, mas ele segue seu caminho, aponta, está aí o cenáculo mobiliado e vai embora, e a Bíblia não conta mais em lugar nenhum o que aconteceu com esse homem. Cedeu o lugar onde Jesus e os 12 fizeram a ceia, fizeram a Páscoa, mas na verdade não se fala mais nada disso. Talvez nós, por muitas vezes, irmãos, e por muito tempo, sejamos aqueles que sem compromisso, sabe, gosta das coisas da igreja, os cânticos então, o que ambiente gostoso, amamos estar, na nossa casa há música o tempo todo, mas é meio que descompromissado. A gente precisa pensar sobre isso, porque é o primeiro elemento que está próximo à ceia de Jesus com os seus discípulos, mas ele só cede o lugar. Ele não se envolve totalmente, ele não se compromete totalmente. O texto não diz que ele estava lá presente, que ele acompanhou, não, só diz que Jesus está com os 12. Primeiro elemento de uma crise, inclusive, de identidade, porque esse homem não aparece em lugar nenhum mais da Bíblia. Mas há uma segunda identificação. João, capítulo 13, verso 23, é uma narrativa
na ótica de João, contando de que havia um discípulo aí, ele é citado aqui em Lucas, Pedro e João, e agora é o João, de que quando Jesus diz, um de vós há de me trair, João está reclinado sobre o peito de Jesus, note muito bem, grau de proximidade, de contato nesse sentido, de identidade, Jesus está ali, e João, o apóstolo amado, porque assim ele era identificado, tamanha era a identidade que ele tinha com Jesus e com a sua obra, de que ele está reclinado no peito de Jesus. E quando Jesus declara, e nós já conhecemos a história, no meio da ceia, que um de vós há de me trair, o Pedro, que daqui a pouco eu falo dele, o Pedro sanguíneo, o nervosinho, o precipitado, diz o texto de João que ele faz sinal. Jesus olha para ele e ele diz, sabe o que Pedro está fazendo? É esse aí que está reclinado no teu peito? Pedro. Se eu passo agora para o João, a gente chega a Pedro, porque é esse Pedro que nega Jesus, mas que também Jesus o mostra, sabe? Cria esse grau de identidade tão forte, que é esse Pedro que vira Marte, morre como Jesus crucificado, só que de cabeça para baixo, porque se num momento ele é instável na sua fé, se em algum momento ele, sabe, vacila na sua fé, mas é esse Pedro que se entrega e escreve a carta dele brilhante, dizendo, nós precisamos seguir as pegadas ou as pisadas de Jesus. Esse Pedro já consertado com ele mesmo, com Deus, é o terceiro elemento. Então nós temos aquele homem que cede lugar. Veja se você é, por vezes pode ser esse homem que apenas se envolve, enfim, não se envolve muito, só cede lugar. Ou João, que se inclina, que sabe, está colado com Jesus, que ama Jesus. Ou esse Pedro impossível, mas que também, diante do seu acerto com Deus, se entrega à missão. Mas há um outro aqui que a gente quer passar batido por ele, não tem? Judas. Por favor, me fale aí se você conhece algum Judas, nome, não de prática, tá? Mas alguém que tenha o nome de Judas. O nome ficou com esse estigma, porque Judas traiu Jesus. Mas note bem, eu já compartilhei com os irmãos isso. Na hora em que Jesus declara, está os 12, e diz, um de vós há de me trair. Ah, meus irmãos, eles se perguntam, eles se olham. Diz João que Pedro faz sinal, já acusando João. E Jesus diz, é aquele que mete a mão comigo no prato. Quem estava metendo a mão no prato? Todos. E o bom judeu é aquilo mesmo que a gente viu aqui na outra ceia, tá? Há um prato, não há garfo, não há talher. A prática judaica é exatamente isso, pegar o pão, molhar em alguma refeição ali e comer. E um prato para todos. Quem estava metendo a mão no prato? Todos. Mas Jesus é tão misericordioso, esse Jesus que nós amamos, Senhor nosso, Salvador nosso, que se entregou na cruz, por mim, por você, por toda a humanidade, de que naquela ceia, e quando Judas chega, diz, amigo, aqui vieste, ou então, o que fazes depressa. Apesar de ter 12 ali, um dele traiu, agora a gente já sabe que é Judas, Jesus o inclui, o chama para perto, talvez numa tentativa de, sabe, reverter, mas Judas faz a sua escolha. Qual é a nossa identidade hoje, irmãos, nesse domingo de ceia? Não, pastor, sou uma pessoa que eu gosto dos louvores. Eu não resisto, meu pé fica assim, ó. Algumas canções, eu até me levanto. E eu não paro de me balançar. Isso não te garante salvação. Somos aquele que dizemos que amamos, como João, ao ponto de se reclinar sobre o peito de Jesus. Somos aquele Pedro que, quando entende a missão, porque Jesus o chama para perto e diz, Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E uma das frases mais belas que Jesus declara para Pedro, apacenta a minha igreja, os meus cordeiros. Irmãos, que identidade nós temos?
Judas a gente quer passar batido, mas por vezes nós traímos Jesus. E dizemos, não, não, não. Eu não traio Jesus. Que identidade nós temos com esse elemento, já que isso um dia vai acabar, irmãos. E o texto nos diz assim, tomando o cálice, havendo dado graça, diz, tomai e reparti entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Ah, meus irmãos, um dia que isso tudo acabar, nós celebraremos a ceia junto com o Cordeiro do Senhor. Na eternidade, nesse tempo que a nossa mente, o nosso coração não consegue, sabe, gerir. Eternidade é um tempo muito grande para a gente, que a gente não consegue nem explicar. Mas um dia nós estaremos com o Senhor. Se agora em vida nós abraçamos a fé em Jesus, se amamos Jesus como João, o apóstolo amado, ama, ao ponto, sabe, de estar ali com Ele, para Ele, porque se torna um também daqueles que morre pela causa de Jesus. Qual é a nossa identidade, meus irmãos? Até onde a gente pensa viver? E podemos viver assim? Eu já caminho para o fim, irmãos, porque eternidade é logo ali. Um dia eu preguei aqui na igreja sobre isso. Eternidade é logo ali. Porque o Tiago vai dizer e vai afirmar em alto e bom som o que é a nossa vida. É um vapor que aparece por um instante e depois desaparece. E a coisa nesses últimos tempos está tão difícil. E sim, irmãos, eu orei sobre isso e tenho orado sobre isso. Estamos ainda enxugando lágrimas de um caso que a gente está na família, na igreja talvez, na vizinhança. Isso de manhã. E de tarde vem outro caso. E no outro dia você já acorda de manhã com outro caso. É quase que uma situação de guerra. Já viu o filme de guerra? Que morre um soldado, aí todo mundo fica abalado, morre dois. Daqui a pouco morre metade do pelotão. E aí as pessoas já não sentem mais nada. Não podem se recuperar das suas dores, dos seus traumas. Tamanha é nesse sentido a violência daquilo que eles estão vendo. Irmãos, que esse tempo seja um tempo de criar a identidade, porque é essa vida que passa, não tenha dúvida. É Paulo que declara para a igreja de Roma, a gente pode até falar juntos, Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não tem ninguém aqui melhor do que o outro, não sou melhor do que os irmãos, somos pecadores, que precisamos todos os dias da graça e da misericórdia de Jesus. Se ansiamos o céu, lindo céu, nós precisamos de Jesus na nossa vida. E hoje pode ser um dia de salvação. Então, quando nós celebrarmos a ceia aqui, com entendimento no nosso coração, nós iremos pedir ao Senhor, aqueles que ainda não têm certeza da sua salvação, sim, que entre no seu coração, porque Jesus não invade. Que entre no seu coração, que faça morada, que possa tirar aquilo que não serve, que não presta, e possa habitar no seu coração. Não deixe passar essa oportunidade, porque não é nem função minha nesse sentido, irmãos, ou da igreja, amedrontar alguém. A realidade da vida está aí, à nossa frente, ao nosso lado. Então, é um tempo sim de decisão. Qual é a sua identidade? Porque quando nós nos conhecemos, nós temos já o início de uma caminhada com o Senhor, de dizer, eu preciso de Deus na minha vida. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Nós vamos participar da ceia. Participam desse momento todos os irmãos, todas as irmãs, batizados pelo batismo bíblico da imersão, que estejam em comunhão com Deus e com a sua igreja local. Nesse momento a gente participa com singeleza de coração, porque na cruz do Calvário, Jesus disse,
está consumado. Tudo que ele pôde fazer, tudo que ele tinha para fazer, ele fez. Então, é tempo sim de nós criarmos essa identidade com o Senhor. Nós vamos fazer assim, nós vamos orar, e eu vou pedir um outro diácono que pegue um outro microfone, e nós já iremos orar nesse sentido, participando dos dois elementos. Esse material, ele é completamente higienizado, por isso nós não temos distribuição banco a banco, mas é tempo de nós orarmos, e deve ser assim um momento de exame, irmãos. Paulo, quando explica à igreja de Corinto sobre a ceia, ele diz: examine-se, pois, a pessoa, o homem, e assim coma desse pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então, esse é um momento, irmãos, olha, esse é um momento que eu lembro da narrativa que a gente acabou de ler, de que Jesus chama os seus discípulos. Judas teve essa oportunidade e a perdeu. Irmãos, esse tempo de conserto, de acerto com Deus, de perdoar o que precisa ser perdoado, porque sem perdão não existe amanhã, não tenha dúvida disso. É tempo de virar as páginas necessárias, de estender a mão, irmão, de, sabe, erguer a cabeça, de dizer, irmãos, às vezes nós brigamos, às vezes nós nos desentendemos, às vezes nós nos estranhamos por tão pouco, e esquecemos do sacrifício vicário de Jesus, que morreu pelos nossos pecados, e sabe, tem um poder, irmãos, de tirar qualquer ser humano, todo ser humano, das trevas, da densidade do pecado, e como diz o texto da palavra, e trazer para a sua maravilhosa luz. Então, que essa canção, inclusive, nos leve a refletir sobre isso. Queria convidar a diaconisa Elza, possa vir aqui na frente, ela vai pegar o microfone, e nós iremos orar. Esse pão, irmãos, continua sendo pão, ele não se transforma em corpo de Cristo. Esse suco de uva também continua sendo suco de uva com as mesmas propriedades que ele foi fabricado. Ao ingerirmos, não viraremos super crentes, não receberemos uma graça, uma bênção especial, mas nós iremos relembrar do sacrifício de Jesus na cruz. Participar desse evento aqui é criar essa identidade, é ter o efeito da memória do que Jesus fez por cada um de nós. Então, nós vamos orar, e depois, com calma, nós iremos cantar a canção. E sabe, irmãos, de não ter pressa nenhuma, de que é bom estar na casa de Deus. Vamos orar com a nossa irmã Elza. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por este momento de culto, Senhor. Amém, Senhor. E o Senhor falou, Senhor, profundamente aos nossos corações, ó Deus. Agora, Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por este momento, ó Deus, de celebração da ceia do Senhor, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, porque tu derramaste, ó Deus, o teu sangue para nos salvar, ó Pai. Senhor, que o Senhor esteja, ó Deus, nos sustentando, ó Deus, abençoando, ó Deus, as nossas vidas, ó Pai. Ó Senhor, que a tua igreja, ó Deus, cresça para a honra e glória do teu nome. Amém, Senhor, amém. Pai de amor, que o Senhor esteja com cada um de nós aqui, Senhor. Que o Senhor esteja, ó Deus, que nós estejamos, ó Deus, com nossos corações abertos para te receber como o único e verdadeiro Salvador, ó Pai. Amém, Senhor Deus, esses, ó Pai, que estão com os corações entristecidos, ó Deus, receiosos, ó Pai, de participar da ceia do Senhor, ó Deus, mas que eles possam, ó Deus, entregar o seu coração, que eles possam, ó Deus, que o Senhor derrame uma gota do teu sangue, ó Deus, que eles sejam lavados pelo teu Espírito, ó Pai. Amém, Senhor. Senhor Deus, abençoa a tua igreja, abençoa este momento de ceia, ó Pai, que o Senhor esteja, ó Deus, falando aos nossos corações e dando-nos, ó Deus, a cada dia discernimento, para que nós possamos, ó Deus, estar sempre firme e constante na tua obra. Amém, Pai. Pai.
Oh Deus, continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode abrir o recipiente do pão. Nós iremos participar do pão. Vamos cantar a canção. Aí daqui a pouco a gente para e celebra com o suco de uva. Participemos do pão. De cruz se erigiu, nela o dia fugiu, revelando vergonha e pavor. Mas eu amo a Jesus, que morreu nessa cruz, dando a vida por mim. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, e por uma coroa glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Ele me resgatou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, e por uma coroa trocar. Isso é esperança. Amém? Até por uma coroa trocar. Que esperança maravilhosa. O texto de Paulo para a igreja de Corinto diz assim: semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Nós vamos orar, e em memória do Senhor, nós vamos participar do segundo elemento, o suco de uva. Oremos. Deus de toda graça, nós te pedimos que, de um modo muito particular, íntimo, o Senhor fale a corações aqui nesta hora. Que, ó Deus, aqueles que ainda não têm uma identidade com o Senhor, não entendem o propósito de Jesus, aquele sacrifício vicário, extraordinário na cruz do Calvário, possam hoje, ó Deus, ter essa oportunidade de criar essa identidade, de estar selado com o selo do Espírito Santo nos seus corações, para que, ó Deus, o evento da cruz seja algo tão real, tão concreto, que, ó Deus, ao deixar essa vida aqui, eles, ó Deus, possam ter nas mansões celestiais a morada eterna com o Senhor. Obrigado, ó Deus, pelo sacrifício de Jesus. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade que a tua igreja se reúne e, ó Deus, estamos assim celebrando a ceia. Obrigado, Deus. Obrigado. Aleluia ao teu nome. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Participemos do suco de uva.
Vamos continuar cantando essa canção. E que você que tem identidade com o Senhor, pense na letra, vibre, porque Jesus está vivo e Ele voltará. Amém, irmãos? Meus irmãos, eu preciso anunciar que o culto está encerrando. Mas na quarta-feira nós estamos juntos, amém? Está encerrando, irmãos, mas faça da sua vida um culto contínuo ao Senhor. Está encerrando o culto agora da igreja. Que você faça esse esforço no próximo sábado, às 20 horas, presencial. E pela manhã eu falei com os irmãos, convidando a igreja. E a gente, sim, irmãos, amargamos um 2020 em que não teve culto, não teve atividades presenciais. Quem sabe pode ser uma oportunidade, irmãos, sabe, de você trazer sua família. E havia uma prática antiga, eu vi várias igrejas fazendo isso, de que tinha aquele simbolismo, olha, traga a chave da sua casa. Então, mas não tranca a família e venha sozinho, não. Tira a família, tranca a casa e vem. Então, vai ser às 20 horas com a palestrante Lívia Moreira, da Igreja do Manancial. Vai ser muito bom, vai ser oportuno nesses tempos difíceis que a gente tem vivido. Outro convite também, anúncio para os irmãos, as mamães, as nossas mamães, no domingo que vem, pela manhã, a celebração vai ser voltada para as mães, com a nossa justa homenagem. E aí, depois do culto, os filhos, vamos lá, filho de verdade, aí faz o almoço em casa, churrasco, ou então leva para, sabe, para aquele, sabe, passeio. Aí, irmão, é só celebração, mas a gente tem essa homenagem no domingo pela manhã. Nós vamos colocar de pé e nós estamos encerrando com a bênção. Nossa gratidão a todos os nossos irmãos, amigos, conectados aqui de forma presencial. Que bênção ter aqui. Eu não sei se você fica com essa mesma sensação que eu fico, pô, Senhor, eu queria continuar. Entendeu? Um dia a gente vai fazer isso, né, gente? Quem quiser ir embora pode ir, quem vai ficar até meia-noite, aí, quem sabe, né? Alguns colocam a mão no seu coração, outros estendem a sua mão. De um jeito ou de outro, nós pedimos a bênção do Senhor sobre as nossas famílias, sobre as nossas vidas. Falidos que somos, mas que temos identidade com o Senhor, nós pedimos a bênção dele sobre a nossa vida, sobre as nossas famílias, sobre a nossa igreja. E que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus, quando abundou o pecado, superabundou a graça de Jesus, e as consolações do Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, seja com todos nós, aqui presencialmente, aqueles amigos, irmãos online, com toda a Igreja Batista Jardim Santíssimo, mas não somente hoje, mas para todos sempre. E toda a Igreja do Senhor diz amém, amém. Celebremos o Senhor.
até quarta-feira.